Você gosta de contos de terror? Adora ler histórias sobre ocultismo, monstros, entidades, seres mitológicos oriundos de outras dimensões ou então vindos de outros planetas? Então você está no lugar, ou melhor, no vídeo certo. Se você gosta desse tipo de coisa, já deve conhecer ou ter ouvido falar sobre Cthulhu, um dos monstros mais temidos da ficção. Mas qual a história desse ser maligno que há anos tira o sono das pessoas? Como essa história se perpetuou ao longo do tempo? Para deixar as coisas ainda mais complexas, como esse monstro seria na vida real? Para quem não sabe, Cthulhu é uma entidade cósmica, criada pelo escritor americano Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente Lovecraft. Sua primeira aparição foi no conto The Call of Cthulhu, em 1928. Na tradução, a história se chama O Chamado de Cthulhu. Lovecraft, nascido em Rhode Island em 1890, não era muito conhecido em sua época. Ele publicou suas histórias em revistas e foi considerado um escritor amador e não profissional. Somente após sua morte em 1937 que os críticos analisaram seu trabalho e o consideraram importante para o desenvolvimento do horror e da ficção científica do século XX. A história se passa em Boston e um dos personagens, um arqueólogo chamado para liquidar a propriedade de seu tio-avô, que era professor em línguas e inscrições antigas, encontra uma caixa que contém uma placa de cerâmica com estranhas imagens e inscrições. Quando ele percebe que a placa foi criada recentemente, ele supõe que alguém tentou enganar seu tio, fazendo-o acreditar que era um artefato autêntico e decide investigar seu criador. Ele também percebe a representação de um monstro incomum, como se fosse uma mistura de várias criaturas assustadoras. O arqueólogo então percebe que a placa foi criada por um artista que viu a imagem e a escrita em seus sonhos. Ele também descobre que o artista procurou seu tio-avô para ajudá-lo a interpretar seus sonhos, e que após um terremoto que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1925, ele passou a sonhar com uma cidade ciclópica, com pilares cobertos de hieróglifos e lodo verde. Depois, esses sonhos começaram a ficar cada vez mais perturbadores e outras pessoas também começaram a sofrer do mesmo problema. Segundo a obra de Lovecraft, muitos artistas e poetas descreveram sonhos como esse. Um arquiteto chegou a ter sonhos tão perturbadores que enlouqueceu e acabou morrendo. No desfecho da história, o tal arqueólogo acaba encontrando uma estatueta misteriosa e descobre que existe um culto na Groenlândia que adorava uma divindade demoníaca e que estava tentando fazer um ritual, esperando as estrelas se alinharem para liberar Cthulhu de seu túmulo subaquático para governar a Terra. Na obra, a aparência de Cthulhu é a coisa mais terrível que você pode imaginar. Ele é descrito por Lovecraft como um ser humano, parte dragão, parte polvo e com centenas de metros de altura. Seu rosto se assemelhava ao de um polvo, com braços e pernas fortes, possuindo garras. Nas costas, há ainda um par de asas longas. Cthulhu é uma entidade que habita uma cidade submersa no oceano, em algum lugar entre a América do Sul e a Austrália. O local é conhecido como R'lyeh. A própria pronúncia do nome da cidade e até mesmo do personagem provoca discussões em fóruns de fãs. Portanto, deem um desconto para o apresentador aqui. De forma bem resumida, segundo a mitologia de Lovecraft, Cthulhu surgiu muito antes do início da humanidade e já batalhou com diversas entidades. Ele teria vindo de uma raça guerreira, alienígena, muito antiga e poderosa. O monstro seria a razão pela qual os seres humanos sentem ansiedade. Essa ansiedade vem do medo de que possa voltar. Segundo o mito, em certos casos, apenas olhar diretamente para Cthulhu já deixaria a pessoa transtornada, afogada em medo e desespero, sem conseguir mais reagir. Mesmo adormecido nas profundezas do oceano, Cthulhu influencia o mundo e os sonhos das pessoas, graças à sua capacidade telepática. Devido a essa influência, alguns humanos criaram cultos para servir o monstro. Os seguidores da entidade tentam trazê-la de volta ao seu apogeu, fazendo sacrifícios de diversas formas, assim como na história contada por Lovecraft. O monstro criado por Lovecraft virou tema de jogos de RPG, videogames, séries e até músicas. A banda Metallica possui uma música chamada The Call of Cthulhu, em homenagem ao mito. Devido ao sucesso entre leitores, inúmeros livros e contos independentes sobre a criatura
já foram escritos por vários autores. Cthulhu também inspirou muitos escritores a criarem seus próprios mitos e histórias, como por exemplo Stephen King. Bom, mas se por acaso esse Cthulhu fosse real? E se ele existir e estiver escondido em algum lugar nas profundezas do oceano? Se Cthulhu fosse real, provavelmente ele ainda seria tratado como uma lenda pela maior parte das pessoas. Mesmo aqueles que por um acaso descobrissem onde o monstro está hibernando, ficariam transtornados e impossibilitados de voltar e contar o que acharam. Mesmo se conseguissem manter a sanidade, poucos acreditariam na história daqueles que viram o terror em carne viva. Com a entidade dormindo, realmente quase nada de especial aconteceria. Expedições até o local seriam caras e de alto risco. Além disso, como já informado, a probabilidade de alguém voltar para contar a história é praticamente inexistente. Mas e se por um acaso Cthulhu acordasse de seu sono? E se algo ou alguém conseguisse despertá-lo? Se Cthulhu acordasse, a humanidade estaria condenada à morte ou à servidão para sempre. Seria uma espécie de apocalipse. Ele iria levar parte da humanidade à loucura assim que desembarcasse no Chile ou na Nova Zelândia, já que sua cidade submersa fica no sul do Oceano Pacífico. Como já foi dito, apenas olhar para o monstro já tira toda a sanidade que um ser humano possa ter e o sucumbe à morte. Aqueles que não olhassem diretamente para ele tentariam fugir para o mais longe possível. Porém, já acordado, seus poderes de telepatia estariam em pleno funcionamento, podendo influenciar ainda mais a mente humana. Milhões se matariam e outros morreriam em acidentes apenas pelo desespero de saberem da existência de uma criatura como essa. Conforme alguns contos, Cthulhu possui poderes como magia, imortalidade, manipulação de plasma, grande força, habilidades psíquicas, habilidades de voo, entre outros. Somente com os poderes citados, ele já se sobressairia facilmente. Obviamente que o caos reinaria nas cidades. Roubos, saques, assassinatos e todo tipo de crime ocorreria enquanto a polícia tentaria segurar as pessoas até a chegada do exército. Vale lembrar que as armas comuns dos exércitos do Chile ou da Nova Zelândia também não funcionaria devido ao grande poder do monstro. Em uma situação como essa, certamente os países do mundo todo iam ter que se juntar para tentar derrotar esse terrível monstro. Países como Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha e Reino Unido fariam uma coalizão para tentar deter a ameaça. Os tanques, aviões e as armas mais modernas seriam usados para tentar deter essa criatura, mas é impossível saber se essas armas seriam eficazes contra um monstro tão poderoso. Se as autoridades se organizassem e decidissem atacar com bombas de hidrogênio 1000 vezes mais fortes que bombas atômicas de plutônio, infelizmente, nada ocorreria com a entidade. Vale lembrar que, de acordo com outros contos publicados, Cthulhu possui um poder de regeneração. Portanto, as bombas não o matariam, sem contar a imortalidade já citada. Apesar de as bombas não matarem o monstro, elas com certeza matariam milhares, se não milhões de pessoas, dependendo de onde fossem jogadas. Sem contar que elas também provocariam danos severos ao meio ambiente, com a morte de plantas e animais e com a contaminação e destruição de recursos naturais. Além disso, existem algumas teorias que dizem que Cthulhu possui um exército de seguidores também vindos de outro planeta, que o ajudariam a dizimar ou escravizar o que sobrasse da humanidade e dos seres vivos de nosso planeta. A última saída seria tentar fazer um acordo com essa criatura, mas provavelmente Cthulhu não aceitaria fazer nenhum pacto, já que a humanidade não teria nada de interessante a oferecer a ele. Devido ao seu enorme poder, tudo que ele quisesse conquistar estaria ao seu alcance. No máximo, se ele poupasse a sua vida, você seria um escravo eterno que estaria lá para satisfazer e realizar tudo que a criatura quisesse. Por fim, se por um milagre você sobrevivesse a todo o caos instaurado pelo retorno de Cthulhu, talvez teria sido melhor ter morrido antes. Você não estaria tendo uma vida boa. Sua existência seria preenchida por medo e ansiedade. A miséria seria total e a tristeza não teria limites, já que você estaria condenado a uma vida de servidão, sem nenhuma possibilidade de escapar. Sabe qual é a melhor parte dessa história? Tudo isso é apenas uma suposição. Felizmente, Cthulhu é apenas um personagem ficcional criado por um grande escritor chamado Lovecraft. Mas de uma coisa você não pode discordar: o Cthulhu é um ser assustador. Eu fico por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Um abraço.